Olá a todos, bem-vindos à aula de número 21 do nosso curso de Teoria do Direito. Essa aula é dedicada ao método de Hércules aplicado a precedentes. E nessa aula nós vamos usar como referencial o caso concreto que é mencionado pelo próprio Dworkin no Império do Direito para falar sobre a aplicação do seu método ao precedente, que é o caso McLaughlin. O caso McLaughlin é um caso que ocorreu na Inglaterra nos anos 70 e que trata sobre indenização por danos morais num caso em que o dano não ocorreu de forma direta e imediata ao acidente. A senhora McLaughlin, como vocês podem ver aqui na nossa descrição, ela demanda indenização por danos morais por um AVC que ela sofreu, não diretamente em razão do acidente, mas ao saber e constatar que o seu marido e os seus filhos estavam hospitalizados em razão de um acidente automobilístico grave. Ela, tendo a notícia e tendo avistado os seus parentes internados em estado grave, teve um AVC. Este AVC também, obviamente, precisou de uma internação hospitalar, também, obviamente, gerou despesas médicas, e essas despesas foram exigidas na ação de indenização contra o causador do acidente original, como parte dos danos a serem indenizados. A pergunta que orienta, então, a solução desse caso é se deve a senhora McLaughlin ou não receber indenização pelo AVC que ela sofreu. Se o AVC que ela sofreu pode ou não ser considerado parte dos danos morais envolvidos nesse acidente e, portanto, parte dos danos morais que precisariam ser indenizados pelo causador original do acidente. Nós vamos utilizar este caso, então, como referencial da nossa análise, para nós vermos como é que ele seria resolvido à luz do método de Hércules e, assim, deixar mais claro como é que esse método se aplica aos precedentes judiciais. Vamos agora, então, antes de começarmos a aplicar os passos do método de Hércules, lembrar quais são esses passos que nós vimos na última aula, que nós vimos no vídeo da última aula. Os 4 passos listados aqui são os seguintes: reunir as decisões do passado, formular uma lista de princípios, aplicar um teste de ajuste institucional e aplicar um teste de apelo moral. São os 4 passos que nós explicamos no último vídeo. Temos que lembrar algumas coisas a respeito desses passos. Primeiro, o de reunir as decisões do passado, 2 coisas para lembrar: que essas decisões não são só as decisões judiciais, são também as normas constitucionais e legais que tenham sido produzidas. E que reunir as decisões do passado que são pertinentes para o problema do caso implica que nós tenhamos uma pré-interpretação de qual é o problema do caso. Isso vai se manifestar no caso McLaughlin aqui. É a partir de uma certa pré-interpretação do problema que nós vamos selecionar quais são as decisões do passado pertinentes para esse caso. Número 2, sobre formular uma lista de princípios. Lembrar que esses princípios são teses jurídicas hipotéticas, que podem ser tiradas da doutrina, podem ser tiradas da jurisprudência, podem ser tiradas das teses levantadas pelas partes dentro do processo, ou podem ser criadas originalmente pela imaginação do juiz. Número 3, aplicar um teste de ajuste institucional. Esse é aquele teste para ver se o princípio que você está examinando consegue explicar a maior parte das decisões do passado. Não precisa ser todas, pode ser a maior parte. Explicar significa ser um fundamento coerente com aquela decisão. Alguém que estivesse se baseando naquele fundamento teria tomado aquela decisão. Isso é suficiente para nós chegarmos à conclusão de que explica aquela decisão do passado. E, por último, o teste de apelo moral é verificar, entre princípios que conseguem explicar igualmente bem a maioria das decisões do passado, qual deles é moralmente mais atraente, lembrando que é moralmente mais atraente segundo uma moralidade pública institucional
e não segundo uma moralidade privada pessoal. Então, nós temos que lembrar de todos esses elementos que nós vimos da última vez, para nós sabermos exatamente como é que eles vão ser aplicados nesse caso concreto. Nós vamos ver uma particularidade sobre os passos do método, que é de que a maneira que Dworkin vai aplicar os testes aos princípios já vai levar em conta, ora, elementos do ajuste institucional, ora, elementos do apelo moral ao mesmo tempo, e não um depois do outro. Eles vão ser aplicados ao mesmo tempo, os dois últimos passos, à lista de princípios. Isso nem sempre é assim nas outras aplicações do método, mas nessa em particular será, e vai ser interessante que nós prestemos atenção para isso. Vamos partir agora, então, para o primeiro dos passos do método de Hércules e como é que ele se aplicaria para este caso concreto que nós estamos examinando. O primeiro passo é reunir as decisões do passado a aquele respeito. Mas a respeito do quê? Qual é o problema que informa esse caso? Para isso, nós precisamos de uma pré-interpretação do caso, uma pré-interpretação de qual é o problema crucial a ser resolvido nesse caso concreto. No caso de Dworkin, quando ele dá esse exemplo, ele parte de uma certa pré-interpretação do que é problemático a respeito desse caso. O que é problemático a respeito desse caso é que ele não está exigindo um tipo ordinário de dano moral. Ele está exigindo um dano moral que não se produziu com conexão causal física direta. Ele está exigindo um dano moral que se produziu depois do acidente, fora da cena do acidente, sem uma conexão causal física direta com o acidente. Há uma conexão causal por uma via indireta, mas não há uma conexão causal física direta. É exatamente isso que torna esse caso problemático. Partindo dessa pré-interpretação, agora nós podemos procurar nas decisões do passado quais decisões do passado tratam a respeito desse tipo de dano moral. Qual delas tratam a respeito de um dano moral que seja produzido com uma conexão causal indireta, com uma conexão causal física indireta. Consultando, em primeiro lugar, a Constituição, que é a primeira fonte de decisão do passado, nós não vamos encontrar nenhum artigo da Constituição americana que se refira a esse assunto. Consultando a legislação, também não, até porque o direito sobre indenização por dano nos Estados Unidos, que se chama tort law, o tort law é um ramo inteiramente dedicado a precedentes, inteiramente decidido a partir de precedentes. Há algumas legislações específicas que se aplicam a ele de maneira complementar, mas a sua fonte principal são os precedentes judiciais. Então, procurando na legislação, nós também não vamos encontrar nada. E procurando nos precedentes judiciais fixados, né, no caso desse caso aqui, como o caso tinha ocorrido na década de 70 na Inglaterra, então, procurando os precedentes ingleses ou os precedentes de common law fora da Inglaterra, que também podem ser utilizados como fontes de inspiração, não obrigatória para isso, mas, nesse caso, nos limitando àqueles que são os precedentes disponíveis no direito inglês na década de 70, nós só vamos encontrar dois casos concretos, nenhum dos quais idêntico ao caso que nós queremos resolver, mas próximos o suficiente para que eles sejam utilizados como referenciais possíveis para a tomada de decisão nesse caso concreto. O primeiro caso é o caso de um socorrista que infartou. Houve um acidente envolvendo vários automóveis, as pessoas ficaram gravemente feridas, uma pessoa que estava na rua correu para tentar socorrer as vítimas. No entanto, as vítimas, estando em estado muito grave, estando muito feridas, estando muito desesperadas, fizeram com que este socorrista acabasse sofrendo ele próprio um infarto na sua tentativa de socorrer as vítimas. Neste caso, as despesas médicas deste infarto foram incluídas na ação de indenização e foram cobertas. Ele ganhou esta parte do processo, ele foi indenizado por esse dano moral que foi indireto, né? O acidente não causou diretamente o infarto que ele teve, o que causou o infarto que ele teve foi ver as pessoas na situação em que elas se encontravam como vítimas do acidente. O precedente 2, né? O caso do pai que viu o filho ser atropelado e sofreu um AVC por causa disso. O pai tinha ido levar o filho à escola, parou em frente à escola,
o filho atravessou a rua e quando ele estava terminando de atravessar a rua, um carro bateu e acidentou seriamente o seu filho, o projetou vários metros para frente. Vendo seu filho ser atingido pelo carro, ser atropelado pelo carro, ele próprio acabou tendo um AVC e precisando também ser socorrido. As despesas desse AVC foram incluídas na ação de indenização e foram cobertas. Foi concedido o pedido dessa indenização. Então, nós temos aqui dois casos em que o dano que foi sofrido, o dano moral sofrido, não tem uma conexão causal direta com o acidente, tem uma conexão causal apenas indireta com o acidente de que nós estamos falando, e ainda assim as indenizações foram cobertas. Ainda assim, os pedidos de indenização foram deferidos. Esses são os dois casos de que nós vamos partir para fazer a devida comparação com o caso que nós estamos tentando decidir agora, e assim fazer uma aplicação do método de Hércules à aplicação desses precedentes judiciais. Vamos agora ao segundo passo. O segundo passo é formular uma lista de princípios, uma lista de teses jurídicas hipotéticas com que nós podemos interpretar as decisões do passado para tentarmos decidir o caso do presente. Então, Dworkin, nesse particular, ele nos fornece uma lista de 6 candidatos a princípios ou de 6 teses jurídicas hipotéticas que estiveram em circulação nos debates da época a respeito desse caso. Esse caso se tornou muito famoso na Inglaterra. O caso teve que ser decidido pela Corte Constitucional Inglesa. A Corte Constitucional Inglesa é o Senado inglês, que é a Câmara dos Lordes, convertido num tribunal temporário para decidir questões constitucionais. Então, esse caso teve que ser apreciado pela Câmara dos Lordes e teve um resultado, já vamos comentar a respeito do resultado daqui a pouco. Então, ele nos fornece 6 teses que foram defendidas por juristas diferentes à época nos debates que estavam ocorrendo a esse respeito. Tese número 1, a tese de que não existe dano moral, só existe dano material. De que em acidentes de automóveis só os danos materiais devem ser compensados, mas não os danos morais. Número 2, a tese de que há dano moral, mas só se o dano moral se realizar, se concretizar na cena do acidente. Não pode ser indenizado um dano moral que tenha sido sofrido fora da cena do acidente. Número 3 é o princípio de eficiência econômica. A ideia de que danos morais só devem ser concedidos se a indenização daqueles danos considerada como um todo no plano macro da sociedade, portanto, se aqueles danos fossem indenizados em geral dentro daquele país, se isto favorece o funcionamento de mercado ou se isso favorece a eficiência econômica. Nós vamos ver como é que esse argumento da eficiência econômica foi trazido à tona e acabou desempenhando um papel importante no modo como o caso concreto, como o caso McLaughlin, foi de fato decidido na Inglaterra. Número 4 é o princípio de que só deve ser indenizado o dano moral se a conduta que o causou foi uma conduta negligente, se houve negligência da parte do agente, e se o dano tem nexo causal com a conduta. A negligência mais nexo causal levaria à necessidade de indenização. Esse é o princípio 4. Princípio 5 pega esses mesmos 2 requisitos, negligência e nexo causal, e acrescenta um terceiro. O terceiro sendo a previsibilidade do dano. Então, a conduta tem que ser negligente, o dano tem que ter nexo causal com a conduta e o dano tem que ser previsível à luz da conduta. O dano teria que ser previsível sob condições normais à luz daquela conduta. E, finalmente, o princípio 6 pega os 2 requisitos do princípio 4, negligência e nexo causal, e acrescenta um outro, mas esse outro agora não é a previsibilidade, esse outro agora é o fato de que os custos da indenização não podem ser excessivos, considerado o patrimônio do agente indenizador. Considerado o patrimônio daquele que vai pagar a indenização, os custos da indenização não podem ser excessivos. Então, esse é o princípio 6.
Dworkin, então, nos fornece esses 6 princípios como referencial das teses jurídicas com que nós podemos interpretar as decisões do passado e com que nós poderíamos decidir esse caso concreto. Vamos ver agora como é que ele submete cada um desses princípios aos testes. Tanto o teste de ajuste institucional, para ver se eles explicam as decisões do passado, como o teste do apelo moral, para ver se eles são moralmente atraentes à luz de uma moralidade pública institucional. Vamos ver agora como é que fica, então, a aplicação dos testes a esses princípios. Começando pelo princípio 1. O princípio 1 da lista que Dworkin nos forneceu é o princípio de que não há dano moral, de que só existe dano material e não há dano moral. Esse princípio é o mais fácil de todos de rejeitar e de eliminar nos testes. Ele é o princípio mais absurdo de todos, o mais inaceitável de todos, porque qualquer decisão judicial do passado, e existe um bom número delas, que concedeu danos morais a alguma vítima de algum acidente, já contrariaria esse princípio e já provaria que ele não consegue explicar as decisões do passado. É exatamente isso que vai acontecer quando você compara esse princípio com os 2 precedentes que ele nos forneceu. Num deles, houve o dano moral ao socorrista, no outro, houve o dano moral ao pai. Em ambos os casos, os danos morais foram concedidos. Ora, se os juízes acreditassem no princípio segundo o qual não existe dano moral, só existe dano material, se eles acreditassem nesse princípio, eles não teriam concedido uma indenização por dano moral, nem no primeiro precedente, nem no segundo precedente. Eles não teriam concedido em favor daqueles que estavam pedindo indenização em nenhum dos 2 casos. Como nos 2 casos foram decididos, esse princípio não consegue explicar nenhum dos 2 casos. Esse princípio não tem sequer o mínimo de ajuste institucional. Ele, aliás, é o melhor exemplo possível de um princípio que não tem ajuste institucional algum, que não consegue explicar nenhuma das decisões do passado. E exatamente por isso, mesmo que um jurista acreditasse nesse princípio, mesmo que um jurista achasse que o direito deveria ser assim, que o direito só deveria conceder dano material e nunca dano moral, mesmo que um jurista fosse convicto nessa tese, ele não poderia aplicar essa tese nem para explicar as decisões do passado, nem para decidir o caso presente, porque essa tese não está corporificada, ela não está internalizada no ordenamento jurídico que ele está tentando aplicar. Então, ele é o melhor exemplo possível de como teses jurídicas esdrúxulas, teses jurídicas idiosincráticas, não têm espaço dentro do método do direito como integridade. Elas vão ser eliminadas devido à sua incapacidade de se ajustar às decisões do passado e, portanto, elas não poderão ser usadas como fundamento das decisões do presente. Então, há, inclusive, esse sentido bastante didático de um exemplo absurdo, de um exemplo bastante inaceitável, para que você consiga assimilar o que significa a falta de ajuste institucional dentro do método de Ercot. O quanto a falta do ajuste institucional torna uma tese impossível de ser proposta, impossível de ser defendida, impossível de ser aplicada como fundamento da decisão de um caso concreto. Então, primeiro princípio, completamente eliminado devido à sua completa falta de ajuste institucional. Vamos agora, então, para o segundo princípio. O segundo princípio da lista de Dworkin é o de que só há indenização por dano moral para danos que tenham sido sofridos na cena do acidente, mas não fora da cena do acidente, não a posterior, num outro local. Esse princípio também tem um valor didático importante para nós aprendermos sobre o método de Ercot. Porque esse princípio, considerado em si mesmo e comparado com os 2 precedentes que nós tivemos, ele conseguiria explicar os 2 precedentes. Porque nos 2 precedentes que nós vimos, o dano moral foi indireto em relação ao acidente, mas foi sofrido na cena do acidente. O socorrista estava na cena do acidente tentando socorrer as vítimas. O pai estava na cena do acidente e viu seu filho ser atropelado. Então, alguém que acreditasse nesse princípio teria decidido em favor do socorrista e do pai, da maneira como de fato se decidiu naqueles 2 casos concretos. Então, o problema desse princípio, o problema que vai levar ele a ser eliminado,
não é a falta de ajuste institucional. Ajuste institucional às decisões do passado ele tem. O problema dele, que vai levar à sua eliminação, é que ele não se qualifica como sendo um princípio stricto sensu. Para que ele seja um fundamento aceitável das decisões do passado, decisões judiciais, decisões de um judiciário que está limitado aos argumentos de princípio stricto sensu, para que ele seja um fundamento aceitável das decisões do passado, é preciso que ele próprio seja um princípio stricto sensu. Se ele não for um princípio stricto sensu, ele não se qualifica como sendo um bom princípio para interpretar as decisões do passado. Mas não por falta de ajuste institucional. Ele não se qualifica por falta de apelo moral. Ele não é moralmente atraente porque um princípio que não seja um princípio stricto sensu não é moralmente atraente como princípio de interpretação de decisões judiciais. E o que faz com que ele não seja um princípio stricto sensu? Segundo Dworkin, um princípio stricto sensu é uma exigência de justiça. Um princípio stricto sensu é uma exigência moral. Se ele é uma exigência de justiça e uma exigência moral, ele é incompatível com fazer distinções arbitrárias entre situações. Dworkin considera que se o acidente produziu um dano indireto na cena do acidente e ela é indenizada, mas se ele provoca um dano indireto fora da cena do acidente e esse não é indenizado, você está fazendo uma distinção entre dois danos que foram causados pelo acidente devido ao fato de que um foi na cena do acidente e o outro foi fora da cena do acidente. Segundo Dworkin, essa é uma distinção não relevante o suficiente do ponto de vista moral, portanto, arbitrária do ponto de vista moral. Se ela faz uma distinção arbitrária, então essa não é uma exigência de justiça. Se faz uma distinção arbitrária, então não se qualifica como sendo um princípio stricto sensu. E nesse caso, o motivo pelo qual esse princípio vai ser eliminado é este. Ele não vai ser eliminado por falta de ajuste institucional, como tinha acontecido com o primeiro. Ele vai ser eliminado por não se qualificar como um princípio stricto sensu, devido ao fato de que ele faz uma distinção arbitrária entre duas situações semelhantes e princípios morais, princípios que são exigências de justiça, não podem fazer distinções arbitrárias entre situações. Por isso, ele vai ser eliminado. E essa eliminação não vai no teste do ajuste, vai no teste do apelo. Não vai pelo fato de ela não conseguir explicar as decisões do passado, vai pelo fato de não ser moralmente atraente, de não se qualificar como sendo um princípio stricto sensu, que é o único tipo de argumento de princípio que poderia fundamentar convincentemente, atraentemente, do ponto de vista moral, as decisões que foram tomadas no passado pelo Poder Judiciário. Então, esse é o motivo da eliminação do segundo princípio. Vamos examinar agora o princípio 3. O princípio 3 é o de que só se deve conceder dano moral se a concessão em massa daquele tipo de dano moral aumentar a eficiência econômica de mercado. Ela for, de alguma maneira, positiva, vantajosa para a eficiência de mercado. Esse princípio vai nos levar a um raciocínio muito semelhante ao do anterior, inclusive ele vai ser eliminado pelo mesmo motivo, por não se qualificar como sendo um princípio stricto sensu, mas a discussão dele é muito mais interessante do que aquele que nós vimos no princípio anterior. No caso concreto, quando esse caso foi julgado na Inglaterra, a Câmara dos Lordes decidiu contra a senhora McLaughlin. E não decidiu contra ela, dizendo que ela não tinha direito à indenização. Decidiu contra ela, dizendo que, do ponto de vista estritamente da justiça, ela teria direito à indenização. No entanto, eles não podiam conceder aquela indenização, disseram eles, né, o voto vencedor, disseram os juízes da Câmara dos Lordes, que eles não poderiam conceder aquela indenização a ela, porque se indenizações por danos indiretos começassem a ser concedidos, as apólices de seguros se tornariam tão caras, elas teriam um preço tão alto para conseguir compensar todas as possíveis indenizações imprevisíveis que surgiriam a partir daí, elas se tornariam tão altas, as apólices de seguros, que um número muito menor de motoristas faria seguro
e dessa maneira um número muito maior de vítimas de acidentes de automóveis estariam não cobertas em termos da sua indenização, porque os seguros não estariam feitos ou se recusariam a pagar por aquele tipo de acidente. Então, a ideia que a Câmara dos Lordes mobilizou é a seguinte: nós não vamos conceder indenização por danos morais nesse tipo de acidente para defender as próprias vítimas dos acidentes de automóvel. Mas o modo como nós vamos beneficiá-las é o seguinte: ao afastar esse tipo de dano indireto, nós tornamos as apólices de seguro mais previsíveis. Podendo ser mais previsíveis, elas são mais baratas. Sendo mais baratas, elas vão ser compradas por um número maior de motoristas e assim um número maior de acidentes vai estar coberto por esses prêmios dos seguros. Esse foi o raciocínio utilizado pelos juízes. Esse raciocínio se baseia num argumento que, do ponto de vista de Dworkin, é um argumento claramente de política. Eles estão raciocinando não sobre se aquela decisão protege ou não protege os direitos das pessoas envolvidas. Eles não estão levando os direitos a sério. Eles estão decidindo a partir das consequências da decisão. Eles estão pensando sobre quais seriam os desdobramentos econômicos de eles decidirem aquele caso daquela maneira e aquele caso passar a ser um precedente para inúmeros outros casos do mesmo tipo que passassem a ocorrer dali para frente. Eles, inclusive, mencionam na decisão o efeito em cascata. Uma vez que um novo tipo de indenização é concedido, surgem centenas, milhares de novos casos que copiam aquele mesmo tipo de argumento e que tentam ganhar aquele mesmo tipo de indenização. Se cada uma dessas indenizações começar a ser concedida, se os seguros tiverem que pagar essas indenizações pelas quais eles não estavam esperando, daqui para frente, na renovação dessas mesmas apólices ou na venda de novas apólices, eles vão cobrar um valor muito maior por essas apólices de seguros para conseguir dar conta desse prêmio e não terem prejuízo. Foi isso que eles raciocinaram. Eles raciocinaram a partir dos desdobramentos econômicos da decisão que eles iriam tomar. Raciocinar assim é raciocinar em termos do que é mais vantajoso para a sociedade como um todo. O que seria mais benéfico para a sociedade como um todo. Este tipo de raciocínio não é o dos princípios estrito sensu. Esse tipo de raciocínio é o raciocínio com argumento de política, baseado nas metas da comunidade, baseado naqueles objetivos políticos que são relevantes para a comunidade como um todo, de serem alcançados, e, portanto, eles fogem do escopo de como o Poder Judiciário pode decidir esse tipo de caso. Então, dessa maneira, Dworkin está rejeitando não apenas o terceiro princípio da lista que ele nos forneceu no início, mas ele está rejeitando o próprio fundamento de decisão que foi utilizado pelos juízes reais deste caso real, quando ele foi decidido. Esse princípio, o princípio da eficiência econômica, não poderia, segundo Dworkin, ser utilizado para decidir esse caso, porque ele não consegue explicar as decisões do passado, mesmo que você mostre que naquelas duas decisões do passado, aquela decisão favoreceu de alguma maneira a eficiência econômica, você não poderia explicar as decisões do passado com base nesse princípio, porque esse princípio é um argumento de política e decisões do Poder Judiciário não podem ser interpretadas à luz de argumentos de política. Esse é o motivo pelo qual ele também vai ser eliminado, o mesmo motivo do segundo princípio. Ele não se qualifica como um argumento de princípio estrito sensu. Ele não se qualifica como princípio estrito sensu e, por isso, não devido ao ajuste, mas devido ao apelo moral, ele não é moralmente atraente como um princípio de interpretação das decisões do passado e de solução do caso presente. Esse é o motivo da eliminação do terceiro princípio. Vamos agora falar do princípio número 4. O princípio 4 da lista que Dworkin nos fornece é o princípio segundo o qual só há dano moral se a conduta que produziu o dano foi negligente, se o agente atuou com negligência, deixou de ter aqueles cuidados necessários que uma pessoa média, bem informada, uma pessoa média cuidadosa deveria ter, e se o dano tem um nexo causal com a conduta. Então, se a conduta foi negligente e o dano tem nexo causal com a conduta, você poderia conceder a indenização por dano moral. Este princípio, ele é menos problemático do que vários dos outros,
e, no entanto, ele vai ser eliminado, mesmo assim, por um motivo novo, por um motivo que nós aprendemos agora com o exemplo que Dworkin também quer que nós levemos em consideração. Qual é o motivo? É a falta de ajuste institucional? Não, não é a falta de ajuste institucional. Ele até consegue explicar os dois casos do passado. Ele consegue explicar os dois precedentes. Nos dois precedentes, o acidente foi provocado por negligência. Nos dois precedentes, o dano que foi sofrido, o infarto no primeiro caso e o AVC no segundo caso, os danos têm conexão causal com o acidente. Então, não é uma conexão causal física direta, mas é uma conexão causal, ainda que indireta. Então, conseguem explicar os dois precedentes. O que Dworkin diz que ele não consegue é explicar o direito de acidentes em geral. É explicar um escopo muito mais amplo em que nós considerássemos o tort law, o direito de acidentes e indenizações em geral, ele não é, neste caso, um princípio que tenha esse poder explicativo mais amplo. Ele é um princípio muito restrito a certos casos padrão e ordinários de acidentes automobilísticos. Esse ele consegue explicar, mas ele não consegue explicar uma série de outros casos de indenização. Dois em particular que são úteis para nós, porque eles vão nos ajudar a entender por que esse princípio está sendo eliminado, mas também a entender por que os outros dois, os últimos dois, são mais atraentes que esse. Primeiro caso real da jurisprudência norte-americana. Uma pessoa estava saindo de carro de ré da sua garagem em baixíssima velocidade, mas ela não percebeu que havia um pedestre que estava passando na frente da sua casa e o carro, em baixíssima velocidade, bateu contra esse pedestre. Apenas o suficiente para empurrá-lo para frente e ele cair na calçada. A pessoa saiu do carro, foi ver como estava o pedestre aparentemente estava bem, eles se entenderam entre eles, nada mais foi necessário fazer e eles seguiram com a sua vida. Só que aquele pedestre que foi atingido sofria de hemofilia. E quando você sofre de hemofilia, principalmente nos estágios mais graves dessa doença, você pode, com facilidade, ter hemorragias internas, sem que você perceba a princípio, e só note quando isso está muito grave. Você ter hemorragias internas que evoluem com muita rapidez. Foi exatamente este o caso. Houve uma ruptura de órgãos internos, que levou a uma hemorragia interna extremamente grave, que já se manifestou quando ela já estava numa situação crônica. Isso foi levado a pessoa foi levada para o hospital, mas não a tempo de ser socorrida. Ela acabou morrendo no caminho e, portanto, houve uma ação de indenização por resultado morte contra aquele motorista. No entanto, nessa ação de indenização, o motorista não foi obrigado a pagar pelo resultado morte. Ele foi obrigado a pagar apenas um valor que se referia ao dano previsível daquele impacto que foi produzido, mas não ao dano imprevisível à luz da hemofilia. Então, ele não foi obrigado a pagar pelo resultado morte. Se esse princípio aqui, o princípio 4, estivesse sendo utilizado, o motorista teria que ter pago aquela indenização. Consequentemente, esse princípio aqui consegue explicar aqueles dois precedentes? Aqueles dois, sim, mas não consegue explicar outros casos excepcionais do direito de acidentes. E, portanto, ele tem um poder explicativo mais restrito. O outro exemplo, também ocorrido na jurisprudência norte-americana, foi um caso em que um navio estava passando por uma ponte elevadiça. Essa ponte ficava em cima de um rio e ela era elevada para que os navios pudessem passar. Toda vez que um navio estava se aproximando, ele tinha que comunicar a cabine da ponte para que a cabine da ponte elevasse a ponte e ele pudesse passar. Esse navio esquece de fazer essa comunicação, comunica já muito em cima da hora, não consegue reter a velocidade do navio e antes que a ponte se elevasse, ele acaba passando pela ponte e batendo contra ela. O impacto é tão forte que ele quebra as pilastras da ponte, a ponte cai e, ao cair, ela bloqueia o fluxo do rio. O rio que está bloqueado pela ponte começa a vazar para os lados,
e alaga toda a área em volta, que era uma área de plantação e colheita de milho. E toda aquela safra de milho foi perdida embaixo d'água em razão daquele acidente. Então, você tem vários danos envolvidos nesse acidente. Há o dano da ponte, que precisa ser refeita, mas há também o dano de toda aquela safra que foi perdida pela inundação produzida por aquele acidente. Nesse caso concreto, a empresa do navio foi obrigada a pagar pela restauração da ponte, mas ela não foi obrigada a pagar pela safra perdida. Isso não por causa do argumento da previsibilidade, como no primeiro caso, mas por causa de um outro argumento. O argumento de que aquele dano teria um custo excessivo, considerado o tamanho e o patrimônio daquela empresa em particular. Que era muito mais fácil para o Estado indenizar aquele dano a partir do que ele poderia cobrar em parcelas da população, ou que ele poderia cobrar por meio de impostos e contribuições, do que para a empresa que acabaria sendo fechada e ainda assim não conseguiria pagar o valor inteiro daquela indenização. Então, mais uma vez, se você estivesse se baseando no princípio 4, como houve negligência da parte da empresa e como houve uma conexão causal entre o acidente e a perda das colheitas, ela teria que pagar pela perda das colheitas. Só que ela não pagou na prática não foi essa a decisão tomada pelo tribunal, devido ao fato de que os custos eram excessivos. E assim a gente já também introduz as duas ideias que vão aparecer nos últimos dois princípios, né? A ideia de previsibilidade do dano num caso e de custos não excessivos no outro caso. Esse princípio, então, embora ele tenha ajuste institucional, aqueles dois precedentes que nós vimos para este caso, o seu ajuste institucional é restrito. Ele só consegue explicar aqueles casos mais ordinários de acidentes automobilísticos. Ele não consegue explicar o direito de indenização em geral. Quando você o confronta com o direito de indenização em sentido mais amplo, quando você dá um escopo maior daquilo que ele precisa explicar, ele não se sai igualmente bem nessa explicação, ele não consegue explicar esses outros casos, como esses dois que eu relatei agora. Por isso, devido ao seu ajuste institucional ser restrito e não amplo, devido ao seu ajuste institucional não ser amplo o suficiente, ele também vai ser eliminado na consideração desses princípios. Ele também vai ser eliminado, nesse caso, por um motivo de ajuste institucional. O primeiro é eliminado por ajuste institucional, o segundo e o terceiro, por não se qualificarem como sendo princípios estrito sensu. Esse quarto é eliminado por falta de ajuste institucional, não aqueles dois precedentes em particular, mas ao direito de indenizações como um todo, pelo fato de ele ter ajuste institucional restrito e não mais amplo. Esse é o motivo pelo qual ele também vai ser eliminado da lista de princípios que nós estamos examinando. Agora, a última parte da nossa explicação. A explicação sobre os princípios 5 e 6. Os princípios 5 e 6 pegam os dois requisitos do princípio 4 e acrescentam um terceiro. No caso do princípio 5, pega os dois requisitos do 4, negligência e nexo causal, e acrescenta a previsibilidade do dano. No caso do princípio 6, pega os dois critérios do princípio anterior, nesse caso, a conduta negligente e nexo causal entre dano e conduta, e acrescenta um terceiro, acrescenta um adicional, que é o dos custos não excessivos. E dessa maneira, eles vão conseguir dar conta daqueles dois casos que nós introduzimos na explicação anterior. Eles conseguem explicar os dois precedentes que estão sendo considerados e, quando são confrontados com outros casos, com casos mais excepcionais do direito de indenização, eles também conseguem explicá-los. Um consegue explicar como aqueles casos foram decididos à luz do critério da previsibilidade do dano, e o outro consegue explicar à luz dos custos não excessivos. Então, ambos têm ajuste institucional. Ambos conseguem explicar tanto aqueles casos como o direito de indenizações como um todo. Ambos têm, portanto, igualmente bom ajuste institucional. Vai depender, então, do argumento que se construir, de qual deles é moralmente mais atraente. É possível, segundo Dworkin, construir um argumento em favor do princípio 5, dizendo que o critério essencial para ser acrescentado, além de negligência e nexo causal, é previsibilidade do dano.
porque a previsibilidade do dano tem uma conexão maior com a responsabilidade pessoal do agente. O agente só pode ser responsabilizado por aquilo que era previsível sob condições normais, e por isso a previsibilidade é moralmente mais atraente como princípio, porque ela está mais ligada à ideia de responsabilidade do agente causador do dano. Mas também é possível fazer um argumento moralmente atraente em favor dos custos não excessivos, que é o de dizer que o direito de indenização ele deve, na maior medida possível, fazer com que os agentes causadores de danos reparem os danos que causaram as vítimas. No entanto, às vezes, os danos serão tais que a melhor maneira de proteger a vítima é fazer com que um agente que seja mais capaz de pagar por aqueles danos assuma a responsabilidade. E esse agente mais capaz de pagar pode não ser o agente causador. Esse agente mais capaz de pagar pode ser o Estado, pode ser a comunidade, a coletividade como um todo, que tem como ratear entre todas as pessoas, ou entre aqueles que são capazes de pagar tributariamente por aquele valor, tem como ratear entre pessoas capazes de pagar o valor daquela indenização específica. De tal maneira que a vítima não fique desassistida, a indenização vai ser paga por algum agente, que vai ser a coletividade como um todo representada pelo Estado, mas você também não cause uma quebra ou não cause uma perda patrimonial excessiva para o causador do acidente, que não tem condições de arcar com um dano daquele tamanho. Então, é possível você formular um argumento moral de um lado, sobre responsabilidade do agente conectada com previsibilidade, e do outro, com a melhor cobertura da vítima ligada aos custos não excessivos. É possível produzir um argumento atraente para um lado, é possível produzir um argumento atraente para o outro, e segundo Dworkin, qual dos dois seria decidido depende de quem é o juiz particular desempenhando o papel de Hércules nesse caso concreto. Mas quer o juiz particular desempenhando o papel de Hércules escolhesse pelo princípio 5 e fizesse um argumento moral de por que ele é superior, ou escolhesse pelo princípio 6, dando um argumento moral de por que esse é superior, em ambos os casos, ele estaria cumprindo com todos os requisitos da interpretação construtiva, em ambos os casos, ele estaria cumprindo com todos os requisitos do método de Hércules, em ambos os casos, a sua decisão seria exemplar, seria ilustrativa de como funciona o direito como integridade. Então, esse é o caso com que Dworkin demonstra como é que o método de Hércules se aplica em especial para precedentes em geral. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como ele se aplica à legislação. E tal como nessa aula nós tivemos que ter uma breve teoria dos precedentes, na próxima nós vamos precisar também de uma teoria política da legislação, e vamos falar sobre levar em conta a vontade do legislador ou reinterpretar a vontade do legislador. Vamos falar sobre como é que se aplica ao caso da lei o método de Hércules e as particularidades que esse método adquire quando aquilo que você está interpretando não é baseado apenas em argumentos de princípio stricto sensu, pode ser baseado também em argumentos de política que tenham sido utilizados pelos legisladores. Então, nos encontramos para falar disso na aula 22, no vídeo da nossa próxima aula. Até lá.